Olá, boa noite a todos. Ah, Bom dia, boa tarde para quem for assistir um pouco depois. Eu sou o professor Smartness e vim aqui falar para vocês um pouco aqui do que está acontecendo no momento, né? Porque hoje nós tivemos a OMC, a Organização Mundial da Saúde, declarando a pandemia do coronavírus. E além disso, nós tivemos também aí os dados internacionais. A Itália já fez uma quarentena, né, no país todo e agora os Estados Unidos proibiram, né, uma restrição aérea de voos vindos da Europa por 30 dias. Pois bem, essas questões, né, podem acontecer no Brasil. Nós tivemos, e é isso que é o motivo do nosso vídeo, nós tivemos aqui a edição da Lei 13.979, do dia 6 de fevereiro de 2020. Né? Então, foi uma lei que foi discutida e aprovada em 2 dias, tendo em vista especificamente a pandemia do coronavírus. Tá? Então, a própria lei ela trata aqui, né, do surto do coronavírus em termos pandêmicos. Então, como chegou já passamos de 50 casos no Brasil confirmados, isso indica que, em termos de progressão do que se verificou em outros locais, né, a possibilidade de em 15 dias nós chegarmos até 30 mil casos. Né, isso aí já está sendo divulgado na mídia, vocês podem dar um Google e verificar. Até 30 mil, né? Então é uma progressão alta, né? E com uma taxa de mortalidade alta em relação aos outros tipos de gripe, principalmente nas faixas acima de 60 anos de idade. Então isso é uma questão preocupante. Bom, vamos lá. A Lei 13.979, ela traz aqui, né, algumas determinações, então peço que vocês aí, vou tentar deixar aqui o link para a lei, tá? Embaixo desse vídeo. Ela traz algumas determinações, né, que poderão, em caso então, de emergência de saúde pública de importância internacional, né, serem adotadas a partir deste momento que nós já estamos entrando agora, quando, né, se começa a se alastrar o vírus no país. Né? Até agora a gente não teve esse quadro ainda, então não foi necessário ainda se pensar nessas medidas. Tá? Então aqui compete, né, ao ministro da Saúde tomar as medidas, né, a partir da declaração da Organização Mundial da Saúde. Então a gente já tem, né, essa declaração da pandemia. E aí o que pode ser feito, né? Existem medidas de isolamento, né, que dizem respeito às pessoas doentes ou contaminadas, né, bagagens ou até meios de transportes, né. Então como aconteceu no Japão, que teve um navio todo que foi isolado. Então a gente pode ter essas medidas de isolamento para evitar a propagação. A gente tem as questões das quarentenas, que é a restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação, né? Que não estejam doentes, tá? Ou de bagagens, contêineres, animais, meios de transporte e tal. Então veja que a diferença, no isolamento a gente já tem a pessoa, né, contaminada e ou doente, né? E na quarentena a gente tem as pessoas suspeitas, né? Então na quarentena você deixa a pessoa afastada, ela está em suspeita até se verificar se ela desenvolve ou não a doença. Depois ela sai da quarentena e vai e acaba a restrição a ela, tá? Esta lei traz aqui, né? E aí que vem a questão da lei, né? Deixa-se bem claro aqui que há um interesse público, né? A proteção da coletividade que está acima da individualidade, né? Então a gente tem uma colisão de direitos, tá? Quando a gente tem uma colisão de direitos, sempre vai prevalecer, nesses casos, né, de comoção, de riscos públicos, a proteção da coletividade. Então, por isso que essa lei vai determinar aqui algumas medidas, né, com a realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinações ou outros meios profiláticos. Então, veja, é realização compulsória, né? O Estado pode realizar compulsoriamente tais exames, tá? Pode requisitar compulsoriamente que as pessoas, né, cedam material para realização dos exames. Além disso, também, a utilização de tratamentos médicos específicos, né? Exumação, necrópsia, cremação e manejo de cadáver, né? Então também pode ter também restrições em caso de falecimento, restrições, né, nos cultos,
né, no processo todo para né, de liberação desse cadáver, tá? Pode ter restrição. Restrição excepcional e temporária de entrada e saída no país, né? Conforme regulamentação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, pode acontecer o que foi, foi determinado hoje nos Estados Unidos pelo presidente Trump, que nenhuma pessoa que esteja vindo da Europa para os Estados Unidos possa entrar, né? Então, todos os voos vão ser cancelados, né? E nenhuma pessoa que está vindo de lá para os Estados Unidos poderá entrar, né? Pelo prazo de 30 dias, tá? O que mais que nós temos aqui? As medidas têm que seguir um protocolo, né? Tem que ser respeitados os direitos das pessoas, né? As pessoas vão ter direito a receber um tratamento gratuito, né? Pelo Sistema Único de Saúde. Então vão ser atendidas, né? Vai ser respeitados os direitos fundamentais, tal, as liberdades, levando em consideração, né? Que nestes casos certas liberdades não vão ser plenamente permitidas, como esse direito de ir e vir em voos internacionais, né? Como a necessidade de se compulsoriamente se submeter a certos exames, isso aí então está, né, nestes casos, quando há colisão de direitos, vai predominar o interesse público, tá? Então, só para a gente entender o que pode acontecer aí nas próximas semanas no país, tá? Então, nós temos que estar cientes disso. Atos conjuntos do Ministério da Saúde, olha lá, Justiça e Segurança Pública, disporá sobre as formas de aplicação desta lei. Então, veja, Ministério da Saúde e da Justiça e Segurança Pública. É um caso, né, de interesse público, de comoção social, né, de riscos à sociedade. Então, veja que aí nós temos aí o ministro da Justiça, né, o ministro Sérgio Moro, vai estar aí atuando para que, né, as medidas necessárias, seja para isolamento, quarentena ou restrições, elas possam ser aplicadas, né? Fica também aqui dispensada a licitação, né? Dispensa de licitação, isso aí por questões emergenciais, né? Aquisição de equipamentos, remédios, né? Toda pessoa colaborará, né? Aqui já colaborará com um dever, né? Não como uma obrigação, né? Se teve contato com alguém, se informou, né? Os órgãos públicos estaduais, federais e municipais devem compartilhar as informações sobre as ocorrências, né? E o Ministério da Saúde manterá os dados atualizados sobre, né, a propagação e os casos confirmados da doença. Então essa lei aí ela foi rapidamente aprovada, tá? Ela já está em vigor, né? Ela já entrou em vigor no ato da sua publicação, que foi no dia 6 de fevereiro de 2020. Então ela já está pronta para ser aplicada e, tendo em vista que agora nós passamos, né, daquela pequena janela, né, se vocês forem ler, vocês vão ver isso, até os primeiros 50 casos você ainda consegue manter um certo controle, a partir dali a probabilidade, né, gente, a probabilidade da propagação aumenta, tendo em vista que esse é um vírus que ele tem fácil propagação, né, ele se verificou que ele propaga muito rápido. E como a população não tem imunidade ainda, esse é um vírus novo, ele tem a tendência a se alastrar, né, de maneira geral, atingindo até mesmo animais de estimação, né? Há casos aí reportados de cães contaminados com esse vírus, até que porque ele veio né, de uma outra espécie, né? Não se sabe se foi um morcego, se foi uma cobra, mas ele veio de outra espécie. Então a gente vê aqui, né, nessa lei 13.979, quem quiser pesquisar, as medidas que podem ser aplicadas a partir de agora, né, que devem estar em vigor a partir do momento que nós tenhamos já registro de uma propagação mais acentuada dos vírus, né? De toda maneira é importante que nós tenhamos calma, tranquilidade em relação a isso, né? A quantidade de casos graves ela é reduzida, ela atinge as pessoas de mais idade, então ele também não é um problema público que vai gerar, né, em toda a população consequências graves. 80% dos contaminados com o vírus, né, nas estatísticas que já tem do mundo, tem apenas sintomas leves, tá? Tem sintomas leves, um pouquinho de febre, dor de cabeça, alguma tosse. Então são sintomas leves. Os casos severos e os casos graves
eles implicam em insuficiência, problemas de insuficiência respiratória. E daí que realmente, né, acabam sendo atingidos os mais de idade, as pessoas que fumam, pessoas que têm algum problema já respiratório. Não há registros até o momento de crianças, né, que vieram a óbito em razão deste vírus, tá? Então, ele atinge realmente pessoas mais velhas. Daí, né, a possibilidade do contingenciamento, né, desse vírus, em se preservar, né, a exposição de pessoas mais velhas, né, evitar que as pessoas mais idosas, né, parentes que vocês tenham, pai, mãe, avós, fiquem expostos, né, ter um cuidado maior com essas pessoas, porque esses germes são pessoas que nós amamos, pessoas que são mais, já estão com alguma vulnerabilidade na saúde, e por isso elas têm que ser mais protegidas. Tá bom, pessoal? Então,